Olá pessoal, muito bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, né? E o tema que nós reservamos para vocês hoje é o que o plano espiritual reserva para o futuro de nosso planeta. Bom, deixa eu deixar muito bem claro uma coisa importante, que o que vigora em nosso planeta desde a sua, vamos dizer assim, da sua implantação pós-Atlântida, pós-Era da Luz e Atlântida, nesse projeto Terra nosso atual, é a lei do karma. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Se vocês quiserem saber como será o futuro de vocês, é muito simples. É muito simples. Então, deixa eu colocar uma coisa muito importante para vocês. A lei do karma, implantada no nosso mundo, a própria palavra karma é muito importante para que vocês entendam o conceito dela. Ela foi uma palavra, né, roubada pelos espíritas, roubada pelos espíritas kardecistas, dos indianos, porque não tinha essa palavra no Ocidente, no Espiritismo, e interpretada de forma completamente errada. A palavra karma, no Oriente, na Índia, a palavra karma significa ação. Tá? Ok? Então, essa é uma lei que ela não é imposta pelo alto, assim. Não é o alto que vem e impõe a lei. Ela é uma lei do tal. E é natural. O que significa isso? Se eu pegar uma semente, presta atenção, de arroz, e jogar uma semente de arroz no solo, não vai dar um pé de banana. Ok? Se eu plantar uma semente de feijão, não vai dar um pé de jaca. Essa é a lei. Então, a lei do karma é o que eu plantar, eu vou colher. Como já dizia o famoso filósofo, quem planta vinha colhe uva e quem planta chuva colhe tempestade. De quem são esses versos? Palmeira e Biá. Não, Palmeira e Biá, uma dupla caipira brasileira de 1955, gravou um disco. E o disco chamava Disco Voador, a música. Né? Quem planta vinha colhe uva e quem planta chuva colhe tempestade. Então, a lei do karma é muito ligada a essa lei natural do coisa, entende? Se eu, presta bem atenção, se eu plantar o ódio, o que vocês acham que eu vou colher lá na frente? Eu planto uma semente do ódio, mas lá na frente eu colho uma árvore inteira de ódio. Né? Então eu planto ódio, colho ódio. Né? Se eu semear o amor, é óbvio que lá na frente eu vou colher o amor. Se eu plantar a paz, eu vou colher lá na frente a paz. Isso aqui é a lei do karma. É muito simples entender isso. Você quer saber como é que vai ser o futuro de nosso planeta? Eu pergunto, muita atenção no que eu vou falar. Existem 3 tipos de leis kármicas que nós podemos analisar aqui nesta aula. Acompanhe-me. Ó. Existe o karma planetário. Dois, o karma coletivo.
E 3, o karma individual. Ok? Muito bem. Então, eu vou começar a analisar uma coisa interessante. O que é o karma planetário? O karma planetário é algo que acontece com toda a civilização. Por exemplo, este Covid, esta infecção é um karma planetário, ou seja, ela afeta o planeta inteiro. Inteiro. Todo mundo está sob o risco. Tá? Vamos supor, se cair um asteroide na Terra, aquele que dizima o planeta inteiro, a civilização inteira, é um karma planetário. Se os caras resolverem fazer uma guerra nuclear, que atinge o mundo inteiro, é um karma planetário. O que a humanidade como um todo está plantando hoje, ou plantou no passado? Né? Por isso que o medo da guerra nuclear é muito grande, porque a gente plantou exércitos, plantou armamentos nucleares. Na década de 60, que era uma década que nem computador tinha, nós tínhamos um arsenal nuclear capaz de destruir a Terra mais de 100 vezes. Esse era o grande medo de você causar uma destruição em massa na Terra. Você está entendendo? Então, tudo que uma civilização inteira planta é o que está... Você viu a civilização plantar amor, plantar paz, o despertar do espírito, despertar da alma, né? Ou vocês estão vendo cada vez mais uma corrida por poder, uma corrida por mercado, né? Você está entendendo? As indústrias farmacêuticas lucrando até o último centavo nessa pandemia. Políticos que roubam o dinheiro da saúde. Todo o dinheiro que o governo passa para os estados e municípios, some o dinheiro e não vai para a saúde. Não vai para a Covid, não vai, some, os negros metem a mão, rouba. Então, todo esse roubo, toda essa coisa faz parte de um karma planetário. E o que é coletivo? O coletivo é um karma de uma coletividade, de uma região, de um país, de um povo. Vamos pegar o karma do Oriente Médio, o karma de Israel. Todo aquele conflito que ele vive ali entre os árabes e os palestinos e tal. Ali é uma coletividade. O que eles estão plantando, eles estão colhendo. Certo? Se você plantar guerra, você semeia o ódio. Se você está semeando o ódio, você vai colher o ódio. Fica aquele ódio o tempo todo, homem-bomba se explodindo, tal, saca? É uma guerra constante. Você não elimina pela força. Né? Você está entendendo? Você não elimina pela força o ódio. Você alimenta esse ódio pela força. Né? E no mundo, por exemplo, pega a Coreia do Norte. Isso é um karma coletivo. Você tem um regime político, você elegeu aquele cara que está no poder há tanto tempo e ele dita as regras do jeito que ele quer e a coletividade tem que cumprir. Então isso é um karma coletivo. Agora, se dá um terremoto, mata 10, 20, 50 mil pessoas, é a coletividade, porque o terremoto não é planetário. Ele é numa região, num lugar. Morrem milhares de pessoas naquela região. Então é o chamado karma coletivo. Certo? Agora vamos ver o karma coletivo do Brasil. Você pega o Brasil assim, não tem terremoto, não tem nada aqui. Não tem maremoto, não tem, né? Rara tem uma tempestade, uma inundaçãozinha. Saca? Entendeu? Então, em termos geológicos, em termos planetários, né? Mas a gente tem políticos, a gente tem roubalheira, a gente tem tudo isso que cria um processo coletivo. Né? Por exemplo, lockdown, tudo fechado hoje. Isso é um karma né? Coletivo. Né? Se a coletividade não age, se os políticos não agem, tudo não funciona, a gente adquire um karma coletivo, porque quem plantou foi a coletividade. Nós vamos colher a razão disso daí. Tá? Por exemplo, aquela velha história. Por que o Brasil precisa depender de tudo da China para fazer uma vacina? Por que a gente não pode produzir a nossa vacina sem importar nada da China? Por que o mundo criou uma dependência da China? Até os Estados Unidos tinham que importar mateluva, tudo da China, até máscara a gente importou da China. Você está me entendendo? Então, você criar uma dependência do externo. Né? Isso é como você planeja, isso é planejamento econômico, planejamento estratégico.
Certo, os Estados Unidos não. O planejamento estratégico ele guarda combustível, guarda uma estoque, se acontecer qualquer coisa, ele já tem um. Se ele entrar em guerra com algum país, ele tem uma reserva estratégica que eles chamam de petróleo, por exemplo. Você está pensando que os Estados Unidos vende todo o petróleo que ele produz? De jeito nenhum. E a reserva estratégica? Entendeu? Então você tem todo um esquema para você trabalhar, para você operar. Isso é planejamento, isso é o que você está plantando. Certo? O que é o karma individual? É o mais tranquilo de tudo. Porque o karma individual, porque nessas coletividades é difícil você mexer, certo? É difícil você mudar. Mudar uma etnia de um povo, mudar a ideologia de Israel, mudar a ideologia dos árabes. O Estado Islâmico, quando quis montar toda aqueles países lá, né? Aquelas leis da Sharia, cortando a cabeça de cristão, todo mundo era infiel, um radicalismo religioso extremo. Isso é o que você está plantando. O que você vai colher? Você vê o Estado Islâmico. O Estado Islâmico começou a fazer aquelas cenas de cortar pescoço na frente das câmeras. Foi a maior burrice que eles cometeram. Por que foi a maior burrice que eles cometeram? Eles acharam que eles iam fazer o maior sucesso, o mundo árabe ia elogiá-los, né? Foi aí que você cortou a cabeça de um inglês, foi aí que você cortou a cabeça de um... Mas nunca, presta atenção, o Estado Islâmico se atreveu a cortar a cabeça em público de um israelense. Porque se fizesse isso, ele teria sido destruído em uma semana por Israel. Mas os Estados Unidos falou, deixa comigo. Devagarzinho foram comendo pelas beiradas. Hoje não tem Estado Islâmico. Acabou. Foi a falência total. Destruiu tudo. Porque, é claro, você vai deixar uns caras desses tomar conta do planeta? Ou seja, o próprio árvore plantou a sua própria destruição. Certo? Você planta o ódio, você planta a guerra. Mas você pode pegar um cidadão inglês e cortar a cabeça do cara porque ele é cristão. Aquele cara não tem como reagir, mas os caras que estão lá fora, você plantou. Lá na frente você vai colher um puta bombardeio de drone, bombardeio de avião. Você sabe como é que o Ocidente ganhou a guerra no Oriente Médio? Com drone. Pegava todos os líderes do movimento islâmico com drone. Não tripulado. E os caras no Texas, sabe? Sabia que os operadores ficam no Texas? Você lança um drone lá no Oriente Médio e o operador está aqui, nos Estados Unidos, operando com a câmera, vendo tudo que está acontecendo ao vivo. E, você está entendendo? Você tem observadores no local lá, fala, ó, o chefe desse grupo islâmico está entrando nesse prédio aqui, o drone vai seguindo ele, no carro e tal. A hora que ele entra no prédio, o drone lança um míssil, e o míssil, e o drone está tão alto, tão alto, tão alto, que os caras que estão aqui embaixo não vê o drone lá em cima. Nem sabe que o drone está lá. Ou seja, plantou, o ódio vai colher. Todos aqueles vídeos que você viu cortando o pescoço das Irã foram mortos. Não tem nenhum daqueles vivo. Porque os caras vão perseguindo, cara. Os caras vão perseguindo. Você vai deixar um cara desse sobreviver, cortando o pescoço na câmara viva? Esse cara vai pagar. Igual o Bin Laden, né? Os caras perseguiram até pegar o cara. Não ia deixar barato. Então, isso é uma guerra. Você planta o ódio, você colhe o ódio. Você planta a guerra, você colhe a guerra. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que você está plantando individualmente? Porque eu posso estar no meio de uma coletividade, no meio de um planeta. Estou no meio da Covid. O que eu, agora a gente pode conversar. Porque aí você tem ação sobre você. O que você está plantando agora é o que você vai colher amanhã. E o que você está colhendo agora é o que você plantou lá atrás. Você não pode reclamar. A única coisa que você pode dizer, puxa, eu não sabia, eu não tinha consciência, né? Eu era manipulado pelas religiões, manipulado pelo pastor, né? O pastor falava que é pecado, eu não podia fazer aquilo. Né? O pastor falou que eu ia para o inferno se eu fizesse. Né? Só depois do casamento. Né? Você conhece aquela que a Beata foi conversar com o padre perguntando sobre sexo, né? Antes do casamento? A menininha chegou, padre, o que o senhor acha de sexo antes do casamento? Ele falou, desde que não atrapalhe a cerimônia. Você entendeu? Ou seja,
Neste karma individual aqui, nós podemos escrever o nosso destino, cada um de nós. O importante é que vocês entendam, é muito difícil para mim mexer na política de uma cidade, mexer na vida do outro, mudar a sua vida. Às vezes eu posso ver você amargurado, triste, em depressão, mas o que eu posso fazer por você? Né? Eu faço o máximo, a gente orienta, a gente tenta colocar uma semente, né? Uma semente nova, para que ela plante e trate daquela semente, né? Esse é o meu papel de um instrutor, o papel de um orientador espiritual, de um professor. Né? É plantar uma semente nova no coração de cada um. E esperar que você regue, que você trabalhe e tal. Né? É aquela história da semente de mostarda de Jesus, né? Conhece? Que lança sua semente, depende de que solo que vai cair. Se essa semente cair em solo fértil, ela vai brotar, vai crescer maravilhosa. Mas se ela cair em solo seco, sem água, é exatamente quando eu falo para um público muito grande. Eu lanço sementes de mostarda, aonde no coração e na mente de cada um, ela vai ser solo fértil ou não. Ela vai brotar ou não. Então, é muito fácil você entender que a lei fundamental estabelecida pelo Projeto Terra e pelo Comando Astar, nessa geração, é uma lei onde nós colhemos o que nós plantamos. Então, o que o nosso planeta, o que a nossa civilização, o que os nossos políticos estão plantando hoje?